Olá, tribo Conteiro! Tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo aqui na França. Boa tarde para quem está no Brasil. Mais uma conversa Conteiro começando agora. Eu cheguei um pouquinho antes, como sempre. Oi, Aninha! Eu chego sempre um pouquinho antes, né? Porque é o tempo que eu tenho para falar com essa boca nervosa, falante, que adora fazer esses movimentos. Bom, nossa tribo está crescendo. Eu vou aproveitar enquanto o Cristiano não entra para falar duas coisinhas. Uma, meu filho querido Gabriel criou o nosso YouTube, o nosso canal Conteiro no YouTube. E lá também é Conteiro Histórias. Então a gente está como Conteiro Histórias aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. A ideia é que a gente tenha até conteúdos diferentes em cada uma dessas redes sociais. Né? No Facebook, alguns textos, eu vou publicar alguns textos e que dificilmente eu vou publicar no Instagram. No YouTube, algumas pílulas e alguns vídeos feitos também contando histórias das pessoas em outro formato. E todas essas nossas conversas deliciosas com esses conteiros lindos que andam passando por aqui já estão sendo colocadas e estão salvas no YouTube, tá bom? Então, Conteiro Histórias no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vamos lá, né, gente? Hoje, Cris tá na área, já vou te pegar aí, Cris. Um minuto, porque depois eu prometo não falar. Aliás, gente, eu e Cristiano juntos, assim, é impossível, é só com mordaça. Então eu vou pegar ele logo, porque ele tem muita coisa para falar e a gente fala bastante, né? Eu vou ficar quietinha e eu prometo. O Cristiano vai contar a sua linda história e a história, não só a história que gerou todas as outras, né, como a história da sua morte súbita, mas vai contar pra gente também a história dos seus livros. Tá? Vou pegar o Cristiano agora. Pessoal, quem ainda não está seguindo o Conteiro, é @Conteiro Histórias. Vamos começar a seguir, compartilhar e chamar os amigos, tá bom? Vamos lá chamar o Cristiano. Cris amado! Olá! Tudo Gatinha, estou bem, meu aqui. querido? Deixa eu ajeitar aqui porque eu fiquei... pronto. Eu tô aqui rindo já, né? Eu tô aqui rindo porque realmente uma hora não é suficiente pra gente. Nunca. Aliás, 10 horas pra gente não é suficiente. Bom, gente, só para vocês entenderem, a gente é assim, quando a gente se encontra, a gente começa a falar, a gente abre todas as janelas da vida. Lembra do Windows antigo que fica embaixo naquela barra, um monte de janelinha aberta, e a gente não consegue fechar nunca. Antes que eu me esqueça, Cris, e depois passando para você contar a sua história, eu vou deixar aqui um beijo para Glória, que eu tenho certeza que ela queria estar aqui. Mentira, queria estar aqui não, que ela está em Saint-Tropez, né, gente? Vamos combinar. Ela não queria estar com a gente aqui, não. Depois ela volta poderosa contando a viagem pra gente. Com Mas eu certeza. queria deixar um beijo para Glória. Bom, gente, muito bom estar com vocês aqui. Minha tia acabou de entrar, tia Lúcia, super presente e fiel. Minha sogra super presente e fiel também. Um monte de gente bonita que eu vi entrando aqui. Virgínia, nossa conteira. Ai, Virgínia, você é uma super conteira. Cris, como o tempo é curto pra gente, né? Muito curto pra gente, eu sei que você já falou tantas vezes a história da morte súbita. Mas é inevitável essa história na tua vida, até porque ninguém que teve morte súbita voltou para contar aqui pra gente, entendeu? Só você que a morte desistiu de matar, com a nossa sorte, gratidão à morte, que está aqui para contar esse fato. Mesmo que você conte ainda mais rapidamente, mas conta pra gente o que aconteceu, que depois tem uma transformação tão incrível para a gente chegar nos livros e na história toda. Então Maravilha. vamos lá. Prometo agora ficar quietinha, ó, mordaça. Acho Imagina, que eu vou que botar isso? uma máscara. Imagina. Catinha, assim, realmente, assim, a gente até conversou sobre isso, né, nos bastidores, que a história já é uma história muito falada, muito comentada, muito apresentada. Mas, por outro lado, eu vou
até o dia que eu morrer de verdade, eu vou falar dessa história com muita alegria, né? Porque ela realmente parece uma história de ficção, né? Ela não parece que aconteceu de verdade. E a história é o seguinte, eu morava na França, né, entre 2004 e 2007, ganhei peso. Quando eu voltei para o Brasil em 2007, eu comecei a correr para perder peso. E aí eu perdi os quilos que me incomodavam, mas me apaixonei pela corrida. E eu não abandonei a corrida. E aí, em abril de 2015, eu saí para fazer o que para mim seria mais uma apenas meia maratona. Por que eu digo apenas mais uma? Porque eu já tinha feito quase 20 meias maratonas. E aí, curiosamente, né, e aí foi isso, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho, que acabou me despertando o tesão em escrever o primeiro livro. Pela primeira vez eu saí para correr uma meia maratona sozinho. E aí, com o desfecho da história, né, eu costumo dizer que eu nunca estive tão bem acompanhado, né? E é verdade, né, Cris? E aí eu saí para correr e no quilômetro 19 dessa prova eu caí morto. Tive uma morte súbita, meu coração parou de bater e eu caí com a cara no chão. Eu literalmente não tive nenhuma defesa, nada disso, né? Foi a prova, né, de que realmente eu não tive nenhum pré-aviso, vamos dizer assim, para que eu pudesse me proteger da queda. Rapidinho, Cris, porque tá entrando uma galera agora e o Cristiano já estava contando assim um momento, uau, né, tal. Você, saúde zero, tudo maravilhoso, exames, tudo. Zero bala, assim. Eu não tinha, Catinha, e não tenho nenhum problema de saúde. Isso também é muito importante dizer, né? Porque as pessoas que não conhecem a história, ou mesmo aquelas que conhecem, podem achar assim, o Cristiano descobriu um problema no coração. Ele tem alguma coisa que ele toma algum remédio. E não. Você teve algum prenúncio correndo? Tipo assim, uma dor, alguma coisa? Tive, não foi dor. Na realidade, o que aconteceu foi que essa corrida fazia Recreio dos Bandeirantes São Conrado, e ela é basicamente uma corrida de 16 quilômetros plana, e ela começa a subir, né, para quem conhece o Rio de Janeiro, na saída da Barra da Tijuca, ela começa no quilômetro 17, a subida do Elevado do Juá, e ela termina no quilômetro 21, na Praia de São Conrado. E aí no quilômetro 17, eu não senti dor, mas eu senti o meu coração muito acelerado. Uhum. Então, assim, não foi uma dor, não foi nada além... E acelerado mais do que o normal, né? Porque você já se conhecia bastante bem correndo. Exato. E era algo... Era alguma coisa, Catinha, que assim, para mim era algo estranho, realmente, porque era a primeira vez que eu parei de correr uma meia maratona urbana e comecei a caminhar. E eu fiz isso justamente em respeito ao meu corpo, né? O coração, para mim, estava muito acelerado. E eu falei, bom, vou parar de correr e vou caminhar. E aí, nessa de alternar caminhada e corrida, no quilômetro 19 eu caí duro. Bom, e aí, assim, para o desfecho da história, né? Eu só estou aqui conversando com você, porque para mim é enorme felicidade atrás de mim vinha correndo um médico cardiologista, Dr. Bruno Bussadi, que coordenou meu salvamento, né? Ele identificou que eu estava num quadro de parada cardíaca, começou imediatamente a fazer as manobras de ressuscitação, as massagens cardíacas, foi ajudado por outras pessoas, e aí, enfim, a ambulância chegou, porque teve um corredor, Leandro Albuquerque, que chamou. Enfim, a história teve esse desfecho depois dos 16 minutos, com as massagens cardíacas, e foi coroada com a aplicação do desfibrilador. E isso, assim, do momento que você caiu, do momento que você caiu até a hora que chegou o desfibrilador, ai, palavra, droga, deu um lapso de quanto tempo? Minha última lembrança é de levar a mão ao peito, porque o coração estava muito acelerado, no quilômetro 19. E aí eu só fui ter uma lembrança depois, quando eu já fui reanimado, ressuscitado, 16 minutos depois, que eu estava de cueca, de barriga para cima, deitado no asfalto, na pista inferior do elevado do Juá, com os dentes quebrados.
Ou seja, seu coração parou por 16 minutos. Exatamente. E aí, esse período de 16 minutos, eu tive um lapso, realmente, de memória. Eu não tenho nenhuma lembrança de pós-morte, né? De ver o corpo de cima, de ver uma luz, de ver o túnel. Eu não tive essa experiência. Rapidinho, que estão me sinalizando, Salma está me sinalizando que meu som está ruim. Espera aí. O meu, Salma, quando eu falo... Vai, fala aí e... Para mim tá bom. Tá bom? Vai. E aí foi isso, assim, na realidade, e aí você bem colocou, Catinha, porque na realidade isso foi, esse episódio, na realidade, foi o início, né, de uma caminhada lá de 2015 até hoje, né, de um recomeço. Com certeza. Essa ali, quando a morte desistiu de te matar, ela, na verdade, anjos falaram agora, já que desistiu, ele tem que correr atrás, dizer, né, por que estamos aqui. E por que estamos aqui? Bom, aí, assim, essa experiência foi uma experiência muito transformadora, né? Eu estava num momento de vida que eu estava absolutamente desacreditado do ser humano. Eu achava que a humanidade tinha dado errado. Nada muito diferente do que a gente vive hoje, né? E aí o que aconteceu nessa história foi justamente, eu interpretei dessa forma, foi um recado do universo dizendo o seguinte: olha, para você que achava que a humanidade tinha dado errado, olha aqui o que aconteceu para te provar o contrário. E aí esse evento me fez, um ano depois do episódio, né, o evento foi em abril de 2015, em maio de 2016, eu resolvi dar uma parada no mundo corporativo, onde eu trabalhava, e eu mergulhei de cabeça no voluntariado do terceiro setor. Que é onde, de fato, a gente encontra muitas respostas da gente mesmo, né? Na verdade. A gente vai para ajudar os outros e, no fundo, a transformação é sempre nossa, né, Cristiano? A gente, aliás, volta e meia fala sobre isso. Eu não paro de suar e tirar e botar óculos. Ninguém repara, né, gente? É que eu e Cristiano estamos aqui em Paris curtindo uma semana quente, de calor. Graças a Deus, pode ser assim que a gente gosta. Olha quem entrou, minha prima Glória. Ah, não acredito. Falando diretamente de Saint-Tropez, eu vou mandar ela sair. Pode sair para a água do mar. Bem-vinda, Glorinha. Mas conta, então aí você, por conta desse acontecimento, você acabou sentindo uma necessidade, um impulso em buscar lugares onde você pudesse enxergar o bem, né? A prática do bem. Não? Catinha, assim, foi o meu mergulho no voluntariado, neste momento, ele foi uma resposta, pelo menos foi a resposta que eu encontrei, de demonstrar absoluta gratidão pelo desfecho da história. Porque durante um tempo eu fiquei me fazendo essa pergunta, como eu posso agradecer ao universo o desfecho da história, né? E essa foi uma resposta que eu encontrei. Não, porque é inacreditável ter um médico cardiologista atrás de você, né? Exatamente. Que mudou a história da tua vida. Né? E no livro, inclusive, eu conto que nós descobrimos um grau de parentesco, né? Ainda tem isso. Deixa eu mostrar de novo os livros do Cristiano. A gente vai falar deles mais. Mas aí foi isso, Catinha. Eu já era voluntário num projeto social chamado Cantareiros. É um projeto lindo de música que existe até hoje. Você conhece esse projeto? Sim. E, na realidade, eu entrei no Cantareiros apenas um ano antes do episódio da morte súbita, em 2014. E qual foi o motivo da minha entrada no Cantareiros em 2014? Obviamente, foi diferente da motivação que eu tive pós-morte súbita. Mas foi uma primeira semente, porque eu já contribuía financeiramente com alguns projetos, com algumas iniciativas. Só que em determinado momento, eu achava que isso tinha uma certa lacuna, tinha um vazio nisso. Porque eu não me sentia parte dos projetos que eu estava ajudando.
né? Eu achava que era muito cômodo, né? Doar dinheiro e pronto. E aí eu queria alguma coisa que eu pudesse doar de mim, doar do meu tempo, doar da minha energia. E foi nessa proposta que eu procurei o Cantareiros. Então, em 2014, na realidade, em 2013, eu escrevi Cantareiros, acabei entrando no grupo em 2014. Um ano depois foi a morte súbita. E aí, um ano depois, em 2016, quando eu saí do mundo corporativo, eu pude me dedicar mais ao Cantareiros, que eu já fazia parte. Só que o Cantareiros, você imagina o que é você... Aliás, você entrevistou várias pessoas aqui, seu canteiro com histórias incríveis. Várias pessoas disseram, né, relatam essa guinada na vida, né, do mundo corporativo para um outro caminho, né, e da noite para o dia eu me vi acordando sem ter que ir para o escritório, E é difícil. sem ter um computador para abrir, né, sem ter reunião para... Sem ter um crachá. Exatamente. E aí o Cantareiros, ele não preenchia todo o meu tempo, e aí eu fui procurar outros projetos, né? Eu queria dedicar mais de mim para outros projetos. E aí acabei entrando num projeto da queridíssima Fernanda Candeias, minha amiga, chamado Bonecas de Propósito. Esse projeto confecciona bonecas e bonecos de pano terapêuticos para crianças que têm doenças graves. Câncer, problemas cardíacos, problemas renais e fissura lábio-palatina. Então, são bonecos e bonecos terapêuticos porque eles ajudam os médicos, enfermeiros e assistentes sociais a lidar melhor com a doença, com o tratamento. E aí entrei em um terceiro projeto que se chama Make a Wish, que é uma ONG americana que se espalhou pelo mundo. E o objetivo da Make a Wish é você realizar os sonhos de crianças e jovens também com doenças graves e muitos em estado terminal. Então a proposta do projeto é você proporcionar um dia inesquecível para aquela criança e para aquele jovem. Eu sei, quando a gente fala, é incrível quem não teve a oportunidade de vivenciar o voluntariado, né? E tem que fazer, pelo menos uma vez na vida. Tá aí a Alicia, uma quimionauta, Virgínia, uma quimionauta. Porque o voluntariado é transformador. Né? A gente vê que a gente realmente pode tão mais, né, Cristiano? Que a gente pode tão mais e que a gente recebe tanto. Vamos lá, hoje a história é sua. Não, e aí, o que aconteceu? Eu, por conta desse meu mergulho nesses 3 projetos, de forma mais intensa, eu acabei tomando conhecimento de vários outros projetos e várias outras iniciativas lindas, entendeu? Assim, eram projetos e iniciativas sempre voltados para o próximo, para estender a mão para quem está precisando, para quem precisa de um help. E aí eu comecei a ver que existiam iniciativas em praticamente todos os campos que a gente pode imaginar. Né? Os projetos que eu me dedicava, que acabou sendo... Isso foi uma frase que ficou muito marcada na minha história, que foi a única coisa que, quando eu voltei dos 16 minutos, eu tinha muito, muito marcado na minha mente. A frase é: nada é por acaso. E essa frase é o meu mantra de vida até hoje. Todos os dias é o meu mantra. Esse período que teu coração parou, esses 16 minutos, você tem alguma lembrança? Não. Nenhuma. E aí, assim, nesse mergulho, né, nesses 3 projetos, eu conheci iniciativas voltadas para as artes, para o meio ambiente, para crianças, para idosos, para a população de rua, para mulheres. Assim, nos mais diversos campos e aspectos e maneiras de ajudar diferentes. E foi aí que veio a ideia do segundo livro. Eu queria reunir nesse segundo livro... o segundo livro começou com a história dos 3 projetos que eu participava. E por que eu chamo esse livro de uma maratona de sonhos reais? Porque, bom, para quem não sabe, para quem não é corredor, né, uma maratona tem 42 quilômetros. 42 quilômetros e alguns metros. E eu queria fazer, obviamente, um paralelo, né, desse mundo incrível social com a minha história, né, de pós-morte.
E aí eu queria que fosse uma história para cada quilômetro de uma maratona. Então, eu reuni... A ideia inicial, inclusive, era fazer uma meia maratona de Sonhos Reais. Mas tinha muito projeto lindo, né? Exatamente. E aí eu transformei a meia maratona numa maratona, porque eu falei assim, eu não quero ter que escolher os projetos que eu vou, né, 21 projetos, eu não quero ter que eliminar nenhum. E aí eu fui para os 42 quilômetros, e aí fui contactando esses projetos, convidando as pessoas, né, apresentei o projeto, falei, olha, eu estou escrevendo um livro, eu quero contar a história do seu projeto, quero contar a sua história, eu quero que as pessoas que possam ler o livro, de alguma forma, se inspirem nessas 42 histórias e nesses mais de 50 personagens, né, que são relatados no livro. Lindo. Eu tô aqui assistindo a gente, tá? O Ricardo Osório, que é um irmão que a vida me deu de presente, maratonista também. Maratonista e quase um. Ele é tão bom, ele é tão bom, ele tem um coração tão bonito que seria mais um capítulo. Acho que teria que fazer um de triatlon. Diz uma coisa para mim. O seu primeiro livro, que está aqui, tem uma história, bom, muito interessante nele, né? Como é que foi escrever e publicar esse livro? Catinha, eu não pensava em escrever um livro. Esse é o primeiro ponto. Assim, eu pensava em escrever um caderno de memórias. Então, quando eu sentei para escrever, meu ponto de partida foi o evento da morte súbita. E eu queria escrever, queria reunir ali no papel, no computador, né? Eu queria reunir as várias histórias dentro da história da morte súbita, porque tinha a coincidência de eu descobrir um grau de parentesco com o Bruno, tinha a história de 3 pessoas que participaram do meu salvamento, que têm o sobrenome Albuquerque, que não se conheciam. Então, assim, tinham muitas coisas, sabe? O ultramaratonista que estava atrás de mim, que saiu para correr e que lesionou o joelho, que não abandonou a prova, que tinha muita coisa. E aí, muitas sincronicidades. Exatamente. Parecia assim, parecia que tinha sido... a sensação que eu tinha era que tinha um regente orquestrando tudo que aconteceu. E a gente sabe que teve. Exato. E aí eu queria contar isso. E aí eu comecei a reunir esses elementos. Só que eu fui deixando a imaginação fluir no livro. E aí, de uma maneira muito natural, foi quase como um processo de catarse. Porque eu comecei a escrever, além da história da morte súbita, as minhas memórias de infância, de juventude, de início de vida profissional. E comecei a contar também como o evento da morte súbita tinha sido um marco para redimensionar a minha vida daí em diante. E aí, quando eu me dei conta, sem querer, eu vi que eu tinha um livro em mãos. E aí teve um processo, obviamente, de apresentar esse livro, né? Enfim, essa escrita. E aí o livro acabou sendo publicado. Ele foi publicado exatamente quase um ano depois. Ele foi publicado em julho de 2016. Pois é um período muito curto, né? Para você ter o evento, né? Em abril de 2015. Aí você cai a sua ficha toda, você escreve, você mostra para a editora, você edita, você lança, você vai para a livraria, o livro está pronto menos de um ano depois. É incrível. Eu escrevi o livro em 3 meses. O livro foi escrito em 3 meses. E aí, obviamente, o prazo... Eu terminei de escrever o livro... Isso é muito interessante, porque eu escrevi o livro em outubro, novembro, dezembro de 2015. Só que eu achava que tinha alguma coisa faltando no livro. Sabe? Aquela sensação de assim, porra, tem alguma coisa faltando. E aí, quando eu fui refazer a meia maratona, um ano depois, no dia que eu concluí essa meia maratona, que foi a mesma prova onde tudo aconteceu, eu tive o privilégio enorme de correr com as pessoas que me salvaram a vida. Neste dia, quando eu cheguei em casa, eu terminei de escrever o livro.
Era o capítulo que faltava para dizer, olha, um ano depois... E, aliás, essa prova que você fez, eu vi as fotos e tudo mais, e que emoção, né? Você ali de mãos dadas com as pessoas que estavam presentes e te salvaram, né? Muito bonito. Foi muito Incrível. emocionante. Essa prova foi a primeira meia maratona que eu fiz depois do episódio, né? Eu fiquei um ano sem fazer a meia maratona. E durante este um ano, eu me preparei tanto fisicamente quanto Sobretudo, principalmente emocionalmente. Essa eu prova, imagino. ela foi do ponto de vista emocional, ela foi a prova mais difícil da minha vida. Você sentiu medo de correr novamente? Nenhum. Nenhum. Eu mesmo no hospital, eu mesmo sem saber se eu podia voltar a correr, porque eu não sabia, né, se eu tinha algum problema de saúde, se eu tinha, né, enfim, se eu ia tomar remédio, se eu ia poder voltar a correr. Mesmo sem saber disso, eu já planejava fazer essa prova um ano depois. Era uma questão assim, não era uma questão de orgulho, era uma questão de gratidão. Eu queria completar essa prova um ano depois como uma prova de gratidão, né? Era uma forma de dizer obrigado ao universo e às pessoas, principalmente, que participaram do meu salvamento. Por isso que eu quis correr com elas. E o que foi decisivo para o teu salvamento? O que foi fundamental? A presença do Dr. Bruno Bussardi, cardiologista. Ele foi o grande capitão do salvamento. Ele que coordenou tudo, sabe? Ele me conta uma coisa, assim, eu tenho esse episódio que eu vou contar aqui, é um episódio que não está no livro, né? Ele foi me visitar no hospital. Rapidinho, mãe, eu já vou fazer essa pergunta para o Cristiano. Vai, é que mãe a gente responde na hora. Com certeza. Mas assim, ele foi me visitar todos os dias no hospital, Kátia. Todos os dias. Eu não fiquei tantos dias assim. Eu entrei no hospital no domingo, saí na sexta, né? E ele foi me visitar todos os dias, porque inclusive ele trabalhava também no hospital onde eu fiquei, né? Hospitalizado. E na primeira vez que ele foi me visitar, eu pedi às pessoas que me deixassem sozinho com ele, porque eu queria ter um momento assim de perguntar e de conversar com ele, né? Diretamente. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, eu não sabia nada de coração, de morte súbita, parada cardíaca, não sabia nada. E assim, aquilo ali foi o início, eu comecei um pouco, né, a receber algumas informações. E aí eu tinha recebido uma informação de que a cada minuto que você fica num quadro de parada cardíaca, você reduz em 10% as chances de sobrevivência. Sim. E aí, Kátia, eu fiz as contas, né? Eu falei, pô, se foram 16 minutos, né? Tava vendo, não sobra nada para mim. Eu falei, 160%, assim, por que ele não... Eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim, procede essa informação? Ele falou, procede. Eu falei, por que você não desistiu quando completaram 10 minutos? Sabe qual foi a resposta dele? Não sei. Por que não? Ele falou, por que não? Eu falei, aí eu disse para ele assim, você imagina, né? Um auditor conversando com um médico. E aí o auditor quer saber, né, a causa raiz, qual é a razão, qual é a evidência. E eu disse para ele assim, eu falei, mas essa resposta não serve. Ele falou, não serve para você. Ele falou, enquanto eu achei que eu era capaz de trazer a sua vida de volta, eu fiquei ali. Não, é impressionante. Eu tenho alguma intimidade com questões ligadas ao coração, porque meu pai infartou quando eu era muito novinha. Então, quando você me conta isso, né, quando a gente conversou pela primeira vez, eu falei, caramba, a probabilidade de você não estar aqui mais, para a gente estar fazendo conteiro, da tribo conteiro não ter você hoje aqui, era enorme. É verdade. A probabilidade, sim, né, estatisticamente, era de menos 0,000 alguma coisa por cento. O que causa uma morte súbita? Boa pergunta. Assim, eu também não sabia, Catinha. Assim, o que causa morte súbita? Pode ser uma arritmia desconhecida, pode ser uma arritmia oculta, né? Pra você ter uma ideia, até isso eu aprendi, né, no meu caso. Existe uma coisa chamada síndrome de Brugada,
que é uma arritmia oculta que pode ocasionar morte súbita, eu também não tinha. Pode ser um problema estrutural no coração, pode ser um entupimento de uma artéria. Enfim, todas essas hipóteses foram estudadas no meu caso, nos dias que eu estive no hospital. E todas elas foram descartadas. Todas elas. Então, aí até tem uma outra coisa, né, interessante, isso eu não conto no livro, eu acho. Mas nos dias que eu fiquei no hospital, né, no meu terceiro, quarto dia, eu fiz uma cirurgia e eu implantei um CDI. Eu também não tinha a menor ideia do que era um CDI, né? O CDI é a abreviação de cardioversor desfibrilador interno. Na realidade, ele nada mais é do que um mini desfibrilador que fica no meu peito. Que chique você, hein? Carrega o seu. Agora você vai correr carregando o seu. Exatamente. Esse menino, gente, cheio das pavulagens. Fala. Não, e aí foi isso, assim, eu fiz o implante do desfibrilador, não sabia o que era, os médicos me deixaram super à vontade, né, para tomar decisão, e quando eles entraram no quarto para me dar notícia, Kátia, foi assim, isso eu conto no livro, foi muito curioso, porque eu estava apreensivo, obviamente, né, quando você tem uma morte súbita, você imagina que você tem algum problema de saúde. E os médicos, né, em todos os casos de morte súbita, você tem que fazer uma corrida contra o tempo. Porque os casos onde acontece uma segunda, uma terceira morte súbita são muito frequentes. Então você tem que identificar a causa para tratar a causa para evitar um novo evento de morte súbita, de parada cardíaca. Por isso que eu te perguntei, Cris, se você não teve medo, porque talvez fosse, assim, medo é um sentimento muito natural de vou dormir, será que eu vou dormir e vai acontecer de novo? Porque quando a gente não conhece a causa exatamente, né, a gente fica apavorado. Mas E você não teve. Catinha, quando os médicos me disseram isso, assim, quando eles entraram no meu quarto, entraram os 4 médicos no meu quarto, 4 cardiologistas. Era uma junta médica de cardiologistas. Entre eles, o Bruno Bussadi. E eles entraram, e o Dr. Fabrício Braga, que foi um deles, debruçou na minha cama do hospital. Eles entraram os 4. Você imagina, eu estava esperando uma notícia quase como uma sentença de morte, né? Tá aqui o Thiago Tinoco, que me fez correr. Estava correndo essa prova. E estava correndo essa prova. Thiago foi meu personal, é meu amigo, um amigo muito especial. E só com ele, para eu pensar na vida, em correr algum dia ali. Corre. Mas e aí eles entraram no quarto, e o Dr. Fabrício Braga debruçou na cama e falou assim, a frase dele foi: Cristiano, nós não sabemos o que fazer com você. Quando ele me falou isso, eu respondi assim, eu falei, eu não quero que vocês me escondam nada. Pode dizer para mim. Estou preparado. Estou preparado, porque eu já estava esperando uma notícia ruim. Eu falei, pode dizer. Eu não quero que vocês digam isso para minha família e eu vou ser o último a saber. Não, me digam. E aí o Fabrício falou assim, Cristiano, o seu coração está melhor que o nosso. Foi aí que veio a ideia do CDI, porque eles disseram assim, Cristiano, se você pretende continuar a correr, já que você não tem nenhum problema de saúde, a recomendação é fazer um implante no CDI. Eu não sabia nem o que era. Eles me explicaram e tal. E me deram uma opção, né? Isso foi muito bacana. Eles disseram assim, olha, como você está pleno das suas capacidades mentais, intelectuais, a decisão é sua. Se você disser, olha, não quero implantar um CDI, você vai assinar um documento aqui dizendo que você se recusou e a gente vai te dar alta e você vai embora. Porque você é uma pessoa saudável. Só que a gente sugere que você faça um implante de CDI. Eu, obviamente... Porque, na verdade, ali, minha mãe já perguntou aqui, deve estar, eu conheço mãe, né, deve estar em dócil para saber a seguinte coisa. Afinal, você sabe o que causou ou não e tudo bem. Não tem, na realidade não tem causa. A medicina não explicou a minha morte súbita. Não tem explicação médica para mim. Há muita coisa que a medicina não explica. Verdade. Nós sabemos disso. Há muita coisa. Incrível. E aí, assim, Catinha, assim, essa história, né, como eu estava contando, aí eu fiquei dedicado ao terceiro setor, né, e aí eu resolvi dar uma parada na minha vida profissional, eu queria só fazer o voluntariado. Só que
eu me identifiquei tanto com o voluntariado que eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar de forma remunerada no terceiro setor, né? E aí eu me deparei com uma realidade que é uma realidade triste. Primeiro, porque, de uma maneira geral, né, com algumas exceções, as pessoas enxergam o terceiro setor como um setor que funciona sem dinheiro, o que não é verdade. Não, não é verdade. Né? É claro que quando a gente fala de voluntariado, o voluntariado ele não é remunerado, isso é claríssimo. Mas quando Sim, você fala... mas você precisa de dinheiro para fazer a proposta do projeto acontecer. O mundo é movido. Exatamente. Se você tem um projeto, você vai conversar com um querido Pedro Werneck, que vai falar aí com muita propriedade disso. Os projetos precisam, tem custo fixo, você tem o espaço, você tem eletricidade, você tem material, você tem pessoas que precisam viver. Se elas vão se dedicar, né, de segunda a sexta-feira, né, de manhã à noite, aquilo ali, elas precisam ganhar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui encontrar nenhum trabalho remunerado no terceiro setor. Ainda? E aí veio, e isso também é muito engraçado, Catinha, porque eu parei de trabalhar e foi em 2016, né? E aí eu tinha me dado um prazo até final de 2017 para isso. E aí, como não pintou nada, início de 2018, final de 2017, eu comecei a procurar emprego na minha área, né? Auditoria interna, controles internos, compliance e tudo. E aí eu fiz algumas entrevistas no Brasil, não recebi nenhuma proposta. E aí, mais uma vez, a corrida na minha vida. Eu resolvi pegar um avião, vir para Paris, em setembro de 2018, para correr uma corrida que eu sonhava fazer, que é a Paris-Versailles. Linda. Ricardo, aqui na produção, aqui atrás, ele fez também. Linda. Eu sonhava em fazer essa corrida, porque ela larga dos pés da Torre Eiffel e termina em frente aos portões do Palácio de Versalhes, né? E vai pela floresta lá que você falou. Linda. Linda. Bom, enfim, aí, Catinha, isso que eu tô falando mais uma vez a corrida, porque a corrida, ela tá sempre na minha vida nos melhores momentos. Eu não digo nem nos piores, porque a morte súbita não foi o pior momento, né? E aí eu resolvi vir, e como eu já tinha morado na França antes, eu resolvi, né, encaminhar meu currículo novamente aqui. E aí, nesse período de 15 dias que eu fiquei aqui, eu fui chamado para algumas entrevistas, recebi uma proposta e voltei para a França em janeiro do ano passado. Então, sempre a corrida... Exatamente. Cá está, graças a Deus. O Núcleo Paris agradece. O Núcleo Paris agradece muito. E essa, eu acho muito importante, uma coisa que você ama a sua história, mas acho muito importante a gente usar essa oportunidade para essa fala de que o voluntariado não precisa de dinheiro, né? Porque os grandes projetos do mundo, os lindos projetos, eles são estruturas grandes, com dinheiro, e isso não tira... isso não diminui a essência do projeto, muito pelo contrário, mostra uma capacidade de articulação incrível com pessoas que eu não conheço ninguém nesses projetos que tem assim a vida super confortável. A gente sabe que o terceiro setor tudo é mais justo, a gente precisa tocar em todas as pontas, as pessoas precisam trabalhar com uma garra muito grande. Então, assim, é muito importante trazer essa questão para cá, né? Depois o Pedro vem reforçar essa fala também, novamente. Eu acho que ele nos representa na fala. Fabiane também passou pelo Conteiro aqui na primeira semana, e eu acho que isso tem que estar presente, né? Agora, Catinha, pegando um gancho na sua fala, é uma coisa muito paradoxal. Por quê? Quando a economia entra em crise, o primeiro setor a ser afetado é o terceiro setor. Porque é no terceiro setor que as empresas, né, os apoiadores, as pessoas que contribuem, elas vão cortar
Elas vão cortar a ajuda porque, Sim. segundo, né, o conceito da economia capitalista, é ali que é o menos importante, porque aquilo ali, quando está sobrando, eu ajudo. Paradoxalmente, por quê? Porque em momentos de crise, são justamente as organizações do terceiro setor que entram em cena para ajudar quem mais precisa. Isso. E isso a gente está vendo agora no Covid. Exatamente. Grande fala essa. É a capacidade de articulação nos momentos de crise, é no terceiro setor que está ali alimentando, que está ali gerando o conforto ali de sobrevivência, né? É verdade. Eu queria até falar uma coisa assim. Alguém fez uma pergunta aqui: você pretende entrar em algum projeto na França? Eu já entrei. O projeto que eu falei no início do papo, que se chama Make-A-Wish, que é uma organização para realizações de crianças com doenças graves, esse projeto também está na França, em Paris. E eu fui aceito agora como voluntário da Make-A-Wish França. E outra coisa, Catinha, que eu acho muito interessante falar, isso, obviamente, eu vou te falar da experiência aqui de Paris, mas isso também deve se reproduzir, né, em outras cidades. Na busca, né, de outras iniciativas para ajudar, eu entrei no site da Prefeitura de Paris. Isso você não sabe, eu entrei agora, essa semana. Eu não sei. Eles têm lá, dentro do site, eles têm um espaço dedicado, né, a projetos sociais, a voluntariado. É super amigável a navegação. Então você entra ali e você escolhe qual é o campo de atividade que você quer atuar. Que bacana! Você é idoso. E aí, essa sexta-feira agora, depois de amanhã, sexta e sábado, eu vou participar de uma ação que eles chamam de coleta alimentar, de 10 às 6 da tarde. Eu vou rodar com uma equipe de pessoas, passando em alguns estabelecimentos comerciais, supermercados, para coletar alimentos que estejam próximos da data de validade, não perecíveis, para montar cestas básicas e entregar para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nossa, que incrível isso! Bom saber, porque eu vou entrar para ver na Prefeitura de Paris, no site da Prefeitura. Muita coisa. Um dos projetos que eu me inscrevi, esse eu até ri, né? Porque é um projeto para limpar o Rio Sena. Como se o Rio Sena estivesse sujo, né? A gente olha e não vê sujeira, né? Mas tem um projeto que é um mutirão de limpeza do Rio Sena. Sério, cara? Muito bacana. Muita coisa muito boa. Bacana. Muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa. E é isso, assim, eu acho que uma das coisas que me despertou muito, Kátia, muito depois desse episódio, eu acho que existe uma tendência natural do ser humano de reclamar mais do que agradecer. Né? Eu acho que quase que, né, é trivial. Sem sentir. Porque, assim, eu dei um exemplo outro dia, que assim, a gente acorda, por exemplo, abre os olhos, respira, levanta, vai ao banheiro, vai preparar o café, anda da cozinha para o quarto. Cara, isso é sensacional, isso é a vida pulsando. E aí, quando você passa por uma situação de quase morte, onde você sente a vida, né, escorrendo pelos dedos, você fala assim, porra, se eu tivesse morrido, eu não estaria vivendo nada disso, né? Então, essa experiência que, né, as pessoas não precisam todas passar por elas, mas essa experiência é uma experiência que dá a real dimensão do valor da vida. Reclamar, exatamente, o que é vida, né? Por que a gente reclama, né? E, por outro lado, fazendo um gancho com a questão do voluntariado, e eu acho que essa questão, Catinha, do voluntariado é uma questão, obviamente, ela é muito individual, né? Tem pessoas que ou ainda não se encontraram, ou alegam falta de tempo, enfim, cada um vai ter a sua razão, né? Mas essa questão do voluntariado é uma questão de gratidão por tantos privilégios que nós temos, né? A gente sabe que é privilegiado. Então, se a gente é privilegiado, sem dúvida. Né? E são diferentes privilégios, né? A gente pode falar que a gente tem o privilégio da saúde, a gente tem o privilégio de ter onde morar, a gente tem o privilégio de estar com a nossa família aqui, são muitos os privilégios. E a gente precisa identificar
isso e falar, somos privilegiados e eu preciso fazer uma devolutiva disso, É né? isso. É simples, tão simples quanto isso. Isso precisa retornar para o universo, porque estamos todos conectados. Isso. E tem muita gente precisando, né? Como eu falei agora dos projetos, né? Tem projeto que é a limpeza do Rio Sena, né? Você plantar um canteiro em Paris, por exemplo. Você não vai estar diretamente atendendo um ser humano, mas você está atuando no ecossistema, porque todo mundo quer um rio mais limpo, todo mundo quer um canteiro florido, uma cidade mais arborizada, né? E você tem as ações que são diretas ligadas, né, ao indivíduo. Exato. A gente, quando. E esse papo, né, Cris, e é bom eu estar com você aqui, sou muito grata por isso. A gente não tem que ficar nem, olha, você tem que ir para o hospital cuidar, você precisa adotar cachorro. Não, você pode fazer o que você quiser, mas faça aonde teu coração chamar. Exatamente. Se é plantando hortas colaborativas, não, comunitárias, vai para lá, coloca a tua energia, a sua mão que é tão preciosa para plantar lá. Se é cuidando de abelha, vai cuidar de abelha. Se é limpar o Sena, limpar a lagoa, não importa, né? Tem projeto que é simplesmente você ler para cego. Isso! Você não precisa nem sair de casa. Pega um livro, vai ler para um cego. Às vezes é só você dar o ouvido de escuta para alguém que está precisando falar, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho talento para isso. Porra, vamos pegar um exemplo aqui que me ocorreu agora. Você é fotógrafa, por exemplo. Você tem o dom da fotografia. Olha quanta coisa você pode fazer com fotografia. Você pode oferecer um álbum de 15 anos para uma menina que sonha com uma festa que não pode ter, não pode pagar. Enfim, tem um horizonte enorme aí de Você pode fazer fotos para que a pessoa fique melhorar a autoestima dela. Você pode. É tanta coisa, né, que a gente pode fazer. Exatamente. É tanta coisa. E não precisa ir longe. É um olhar para dentro da gente. A grande questão é olhar para dentro da gente e se conectar. E entender que esse espaço que a gente habita é único e é de todos nós e é uma só energia, né? Tá tudo aqui. E eu acho que uma maneira muito bacana, porque eu falei, cada um tem o seu time, né? Mas acho que uma maneira muito bacana da gente pensar o voluntariado é se colocar do outro lado, da pessoa que está recebendo ajuda. Aí a gente para pensar o seguinte, se eu estivesse precisando, por exemplo, de um grupo de pessoas, de alguém, para fazer uma coleta de alimentos para me entregar, eu não ficaria feliz, né? Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente hoje, numa situação de privilégio, se a gente pode, vamos fazer, né? Vamos estender a mão para quem está precisando, porque é o que a gente gostaria que fizessem conosco. Exato. Isso é incrível. E é impressionante que a gente vê isso retornando o tempo inteiro. A gente sai achando que vai fazer. Eu saía com umas garrafinhas de água no Rio, verão do Rio e tal. Eu sempre colocava água no congelador e quando eu saía com essas garrafas. Eu saía e falava assim, tomara que eu veja alguém para entregar a garrafa, tarararará. E todas as vezes que eu saía com as garrafinhas, alguma coisa acontecia que eu recebia algo antes. Impressionante. Eu nem chegava, às vezes, a entregar a primeira garrafa, alguma coisa acontecia e que o universo me sorria para mim e recebia uma boa notícia, aconteceu alguma coisa certa, o ônibus que eu ia pegar para o trabalho tinha ar-condicionado, alguma coisa que eu falava assim, entendeu? As pequenas coisas da vida, o universo passa a sorrir pra gente de volta, né? Com certeza. E foi o que você falou no início. Assim, é claro que a gente não vai procurar o voluntariado por uma questão de satisfação pessoal. Não é isso, né? Mas são os dois que são beneficiados. É quem está sendo ajudado e a gente que está ajudando. Porque a sensação de você saber que você está fazendo a diferença na vida de quem está precisando ou na vida da cidade é incrível, né? Porque você se sente parte da solução e não do problema, né?
Exato. O Thiago Tinoco colocou assim, agora há pouco, ele escreveu assim, ajudar nas coisas assim, até muito próximas a você, ajudar o seu bairro, ajudar. E eu diria, até sem ser um bairro, ajudar o seu prédio, muitas vezes, né? Pensar em soluções que você não entre com esse discurso. Mas isso não é obrigação minha. Gente, é obrigação nossa de todos nós. Tudo é obrigação nossa de todos nós. E tudo que a gente vê hoje é problema nosso, problema de todos nós. Né? Como é que Tatinha, a gente não conversou nem metade, já está acabando o tempo. Mentira! Você sabe que hoje eu ia te chamar para. Eu fui ao parque aqui do lado, eu ia te chamar. Aí eu falei, eu não posso, porque a gente vai falar. Pode ser que eu perca a hora. Aí depois eu pensei, como era de manhã e é só à noite, eu não sei. Capaz até de perder mesmo. Mas vem cá, Cris. Não estamos acabando, não. Vamos parar com isso. Ai, pior é que estamos. Tem 8 minutos pra gente. Como assim? Mas não tem problema, porque você vai ficar, a gente já combinou que você vai ficar me substituindo quando eu estiver de férias para contar histórias. Olha, Outro assunto. Não sei se eu dou conta, não. Você dá conta de muito mais. Diz para mim, Cris, como é que as pessoas compram o seu livro? Olha, eles estão... Online, não? Online. Na realidade é o seguinte, eu acho que só o KM19 ele existe em e-book. Né? Uhum. Existe uma versão digital que você, botando no Google, você encontra na Amazon. O outro não tem versão digital. Mas assim, você botando no Google, aparecem os sites que estão... que ainda tem. Tem. Em último caso, se não tiverem... Porque assim, tinha nos sites tradicionais, né? Americanas, Submarino, Amazon. Mas se por acaso não tiver, em último caso tem no site da... Minha mãe tá querendo que eu vire o livro. Não dá, mãe. Inverte. Mãe é mãe, né? Inverte. A imagem inverte, mãe. Eu não tenho... Tá bom. Tem que rebater o vídeo. Não entendi o que é isso, rebater. Tá de cabeça para baixo? Tá de cabeça para baixo? Não. Não, tá não. Tá, não, gente, vocês estão me confundindo, hein? Vocês estão me confundindo. Olha lá, hein? Eu não sou jornalista. Olha que eu não tenho talento para essa coisa. Vai. Então tá respondido a galera do livro. E de qualquer forma, gente, o Cris é tribo conteiro, é parte do projeto. Isso tudo vai estar escrito ali quando eu salvar a live. Tem o contato dele. Vocês vão começar a seguir esse menino lindo, esse menino de coração gigante. Por isso que o teu coração é tão grande, que ele começou a bater aceleradamente. Aí a gente achou que fosse morte súbita, mas não era. Era só para você... dizem, os médicos queriam saber a quanto tinha ido meu batimento cardíaco naquela corrida, né? E aliás, é uma coisa importante para dizer para quem está nos ouvindo aqui, né? Para quem corre, não correr sem o frequencímetro. É muito importante correr para saber a quanto está a frequência cardíaca. E eu corria com um relógio que não tinha frequencímetro. Então os médicos dizem assim, Cristiano, o seu coração, o corpo humano é tão sensacional, tão incrível, que o seu coração parou para não explodir. Foi mais ou menos isso. Olha, é isso aí. O teu corpo é sábio, né? A natureza é sábia. Ela sabe onde guardar as reservas e como se defender. Há uma sabedoria do universo na natureza que é uma boa explicação. Eu gostei dessa explicação. Cristiano, a gente está chegando ao fim. É melhor você falar com essa galera que está aí falando com você, mandar beijo para todo mundo. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Ainda tem tempo. A gente ainda tem 5 minutos. Vamos lá, né? Vai. A fala é sua, Cristiano. A fala é sua. Eu queria deixar essa sementinha plantada do voluntariado. Há muita coisa para ser feita, há muita gente para ser ajudada. Assim, num espectro imenso assim, de iniciativas. Basta a gente se identificar com aquilo, né, que a gente mais gosta, que a gente se sente mais confortável. E a outra coisa que a gente não falou aqui, que foi uma coisa que eu fiz logo depois da morte súbita, que é
aprender a fazer massagem cardíaca. Qualquer um de nós pode aprender, né? Existe um curso, que foi o que eu fiz na Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamado TECA-L, que é um curso de massagem cardíaca. Esse L é de leigo, para pessoas que não são da área médica. Então, eles ensinam o básico do básico para nós sermos capazes de salvar a vida de alguém, caso alguém tenha o mesmo evento que eu tive do nosso lado. Então, imagina a sensação da gente ver uma pessoa, que pode ser em qualquer lugar, né, Kátia? Pode ser na rua, a qualquer hora, em qualquer lugar. No supermercado, no ônibus, no metrô, no avião. Imagina a sensação de alguém do nosso lado ter um evento desse e a gente não conseguir ajudar. É uma sensação de impotência muito ruim, né? Então, é um tipo de treinamento, de conhecimento que nunca é demais, que a gente aprende para nunca usar, mas é bom saber. Excelente. Meu pai está dizendo aqui, junto com o papai, meu pai fez o treinamento comigo. Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu acho deixar esses insights são extremamente importantes, né? Porque você faz um curso desse que não é nada demais, não custa nada para ninguém aprender, né? E pode salvar uma vida, né? Sim, você pode salvar uma vida de uma pessoa conhecida, alguém da nossa família, e de um desconhecido, como foi meu caso. Eu fui salvo por desconhecidos, né? Assim, no meu caso meu caso foi um médico, né? Mas imagina se o médico não estivesse. Eu adoraria que tivesse uma pessoa leiga que soubesse fazer massagem cardíaca, né? Senão a gente não estaria aqui conversando hoje. Exato. Falaram novamente do nome do livro. Gente, o nome do livro primeiro, vamos lá. Quem está aqui e que ainda não está seguindo o Conteiro, hein? Vamos lá, @Conteiro Histórias. E lá no Conteiro tem assim o carão lindo do Cristiano, numa foto que ele está correndo. Na meia maratona de Paris. Na meia maratona de Paris. Olha que luxo. Olha aqui, gente, que luxo. Catinha, antes que eu me esqueça, apareceu aqui Quero Bolo de Chocolate, que foi uma live que eu assisti, que você entrevistou. Eu quero provar esse bolo, hein? Quando eu for no Rio, eu quero provar esse bolo. E, menina, vai ter a arte do Conteiro e tudo. A gente está só aí pensando as coisas, mas vai provar sim, com certeza. Tem no perfil do Cristiano, ele vai estar marcado. Quem não assistiu a essa conversa Conteiro de hoje inteira e quiser ouvir de novo ou compartilhar com alguém, vai ter ali o nome, tanto no perfil do Instagram dele, tem o nome dos 2 livros, e eu vou escrever lá também, tá bom? E vocês podem ficar sossegados, vocês vão ver muito a cara desse menino por aqui. Isso foi só uma palhinha, só um café com bolinho. Eu muito o convite, a oportunidade de estar nesse canteiro lindíssimo que você está construindo. Eu tenho assistido sempre que eu posso, quase todas eu assisto. E você tem um dedo muito especial para escolher as pessoas que você entrevista, porque é cada história sensacional. Eu seria incapaz de enumerar aqui, porque se eu fizesse isso, eu ia cometer alguma injustiça. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Obrigada, muita gratidão por você ter vindo aqui compartilhar essa história, por estar pertinho. Obrigada de coração. Pessoal, vai estar ali no IGTV do Conteiro Histórias e também no YouTube, tá? Vamos lá, @Conteiro Histórias. Cris, obrigada. Todo mundo aí, ó, minha mãe, foi muito bom te conhecer. Olha, minha mãe só tá faltando fazer um coraçãozinho. Quando passar o Covid, tem que ser ao vivo, né? Isso. Salminha, olha, quando você vier a Paris, eu faço questão de levar para tomar um café com a gente ou um vinhozinho no final da tarde. Tá bom? Maravilha. Beijo, minha sogra. Beijo todo mundo, Thiago, todo mundo que tá aí. Beijo para sua família, Cris, que tá aí. Obrigada, gente. Obrigada pela presença e por essa conversa Conteiro que acolheu a minha alma. Muita saúde. Beijo, pessoal. Tchau. Saúde para todos. Beijo. Beijo.